E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, que vocês todos sabem, este é o famigerado Mestre do Terror. E essa é mais uma oportunidade de fazer uma das coisas que este canal mais gosta de fazer, que é de falar daqueles quadrinhos mais desconhecidos, mais obscuros e muitas vezes, por que não, mais bizarros. É um dos vídeos que eu mais curto fazer, o pessoal que me acompanha aí sabe disso. Tô sempre em busca dessas coisas mais toscas, menos conhecidas. Tô sempre disposto a ler, a conseguir fazer. Já cheguei a comentar num vídeo que fiz aí no passado que quem me acompanha, se tiver um quadrinho pouco conhecido, um quadrinho esquisito e tal, e quiser enviar aqui pro canal, pode entrar aí nos comentários e me falar, a gente entra em contato, a gente acerta isso de alguma maneira. Eu tô sempre em busca desse material. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um quadrinho baseado no Minecraft. Quadrinhos baseados no Minecraft não chegam a ser assim uma surpresa para ninguém, um desconhecimento para ninguém. Eu creio que eu mesmo já vi alguma coisa desses quadrinhos por aí, em algum lugar, na internet, em banca, livros, né, com histórias ilustradas, não quadrinhos, histórias ilustradas baseadas no universo do Minecraft, eu já vi também, com toda certeza. Mas este é de uma pegada diferente. Em primeiro lugar, porque ele é da Ciranda Cultural. Conheço a Ciranda Cultural de suas publicações, principalmente infanto-juvenis, né, mais ligadas à literatura. Eu não sabia que a Ciranda Cultural tinha ou havia tido, eu não sei se essas publicações persistem, alguma, né, tinha tido ou ainda tem alguma iniciativa baseada em quadrinhos, mas tem esta daqui, né? E para mim foi uma grande surpresa. Eles já colocam aqui, ó, Gibi é diversão, os caça-zumbis. Vocês podem ver que claramente é baseado no universo do Minecraft, mas vocês não vão encontrar nenhuma referência falando do Minecraft ou citando o Minecraft aqui, porque, obviamente, né, a questão dos direitos autorais foi forte aqui e o pessoal com certeza não tem esses direitos, né? Não pegou essas autorizações para fazer isso. A ideia é claramente atrair um público infantil. Talvez por isso a iniciativa, um público totalmente infantil para esses quadrinhos. O quadrinho hoje em dia, a gente está sempre falando aqui, o quadrinho, principalmente aqui no Brasil, já deixou de ser coisa de criança há muito tempo. E talvez seja uma tentativa, ou tenha sido uma tentativa da Ciranda Cultural de atrair novamente esse público. O que não sei se foi bem sucedido ou não. Esse quadrinho eu encontrei numa loja de departamentos, numa loja dessas tipo atacarejo, que hoje em dia tá tão em moda por aí, né? Que vende de tudo, brinquedos, acessórios, bazar, comida às vezes, né? Vende de tudo, de tudo, de tudo. E eles estavam lá por R$2 e alguma coisa. Haviam outros quadrinhos, todos da mesma iniciativa, todos da Ciranda Cultural, mas baseados em personagens que estão no domínio público, tipo contos de fadas, tipo Cinderela, essas coisas. Todos quadrinhos nessa mesma pegada. E havia até um quadrinho da DC, cujo nome era Super Friends, que eu pensei em comprar, mas acabei não conseguindo comprar. No dia que eu vi eu não comprei, no dia que fui pegar já não tinha mais. Mas uma coisa é óbvia, uma coisa eu notei só de estar lá no primeiro dia em que eu vi, né, a pegada é totalmente infantil. É um quadrinho que busca realmente esse público bem infantil, uma coisa que hoje em dia já é bem difícil, né? Já é um resgate bem complicado de se tentar fazer nesse novo universo, nessa nova geração que não curte ler quadrinhos, não curte ler nada basicamente. É a época do dinamismo, do vídeo rápido, nós todos sabemos. Eu não sei se esse projeto continua, se a Ciranda continuou lançando ou não, até porque esse material é de 2023. Então, talvez tenha sido uma tentativa que já se findou, já se acabou. Mas é um material bem fininho, bem simples.
Nós temos aqui atrás, ó, não sei se o foco vai ajudar, mas eu mesmo leio para que vocês saibam, né? 2023, Ciranda Cultural. Produção da Ciranda Cultural, o texto é do Ed Wagner, o projeto gráfico é do estúdio do Franco de Rosa, que a gente bem conhece, né? Quem conhece o mundo dos quadrinhos conhece. Ilustração de capa do Arthur Garcia e do Will Silva. Ilustrações de miolo, arte final e colorização do Will Silva. É a primeira edição em 2023. É curioso ver eles dizer arte do miolo, né? Do Will Silva, ao invés de colocar só a arte e tal. É bem a ilustração do miolo é bem curioso. Eu li o quadrinho numa sentadinha só, como eu disse, é extremamente fininho. A história é uma história rápida, é a típica história que... Sabe aqueles livrinhos infantis que eu nem sei se hoje em dia ainda existe, ainda se produz, mas para quem é da minha geração, o pessoal vai lembrar aquele que era ilustração e uma frase, ilustração e uma frase, ilustração e uma frase, que quem aí não se lembra lá pela quarta série do ensino fundamental, quinta série, quando tinha que pegar livro na biblioteca da escola para fazer trabalho, e os espertão e o Lai queriam pegar aqueles livros que era uma ilustração gigante e uma frasezinha em cima para fazer trabalho sobre aquele livro, e os professores ficavam putaços, né? Não queriam deixar de jeito nenhum, porque aquilo era livro pro pessoal da segunda série e tal, e os caras querendo bancar os espertinhos. O texto desse materialzinho aqui parece o tipo de texto que sairia naqueles livros, só que eles deram uma esticada e transformaram em quadrinhos. É uma história rasa, claro, é uma história que, como eu digo, ela vem do nada e vai a lugar nenhum muito rápido, porque ela não tem uma explicação em si. Você tem a impressão, pelo começo dela aqui, você tem a impressão de que os dois personagens que estão aqui conversando numa biblioteca já participaram de algum outro arco de histórias, que há algum número que antecede esse, no qual a história deles começou. Tudo leva a indicar isso, mas ao mesmo tempo nada indica isso, porque nada deixa muito claro que isso aconteceu. Mas é o que parece ser. Eu não sei dizer então se houve outros números da Ciranda Cultural com essa pegada Minecraft. Eu diria que, pelo que deu para ver aqui, é provável. E eles estão nessa biblioteca lendo livros, contando histórias, quando de repente são do nada sugados por um livro mágico que leva eles para um universo onde todas as fantasias desse rapaz aqui acabaram se tornando realidade, e as fantasias dele não eram essas coisas que vocês ficaram pensando, seus mentes sujas. As fantasias dele incluíam múmias alienígenas, lobisomens voadores. Aqui estão os lobisomens voadores, diga-se de passagem. As múmias alienígenas estão aqui. E zumbis radioativos que babavam, né, radiação, babavam material contaminado. E eles foram parar nesse universo depois desse cara mágico aqui, que era o dono do livro que sugou eles, veio e tirou eles de dentro do livro e levou o livro de volta. Assim, sem mais nem menos, sem grande explicação. Quando você lê um material desses, obviamente você tem que dar o material, o contexto e como eu vou dizer, a questão a qual ele se propõe, né? Como eu disse, é um material para um público bem infantil. Então não dá para exigir grande coisa. É um material extremamente fininho. Não tem 20 páginas, tem 16 páginas. Dentro disso, feito para o público para o qual foi feito, é uma leiturinha muito agradável. É uma leiturinha tipo rapidinha, aventurinha dinâmica. As coisas acontecem de bate-pronto. É o tipo de material que eu imagino que poderia realmente agradar um público muito infantil. Mas a grande pergunta que fica para mim é: houve um público infantil para esse material? Não sei dizer. Essa iniciativa da Ciranda Cultural teve sobrevida, ela ainda existe hoje em dia. Eu confesso que eu nunca havia visto em lugar nenhum
esses quadrinhos da Ciranda Cultural, a não ser nessa loja aos quais eu encontrei. Não havia visto em nenhum lugar. E se você considerar que são publicações lá do ano de 2023, há da gente pensar que a tentativa infelizmente naufragou. É bem complicado hoje em dia querer produzir quadrinhos para um público muito jovem, né? Porque as crianças e os jovens pouco leem, pouco se interessam. Mas vale o registro. É um vídeo rapidinho, eu gostei demais de ter encontrado. Fica registrado no canal mais um quadrinho pouco conhecido. Pena que o quadrinho da DC não estava mais lá, eu teria trazido os outros baseados em conto de fadas, essas coisas. Eu já fiz vídeos parecidos aqui no canal, resolvi não fazer. Vale a oportunidade desse canal mostrar mais uma tentativa, mais uma publicação de quadrinho nacional, pouco conhecida, pouco falada, né? Mais um registro de que os quadrinhos, pelo menos de uma forma ou de outra, vêm tentando atingir novos públicos ou recuperar velhos públicos, o público infantil. Mas é uma batalha difícil, amigos. Se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro Mestre do Terror.